Introdução à lógica. Irving M. Copy. Primeira parte. Linguagem. Introdução. O que é lógica? As palavras lógica e lógico são familiares a todos nós. Falamos frequentemente de comportamento lógico em contraste com um comportamento ilógico, de procedimento lógico em oposição a um ilógico, de explicação lógica, de espírito lógico, etc. Em todos estes casos, a palavra lógico é usada fundamentalmente na mesma acepção de razoável. Uma pessoa com espírito lógico é uma pessoa razoável. Um procedimento irrazoável é aquele que se considera ilógico. Todos estes usos podem ser considerados como derivativos de um sentido mais técnico dos termos lógico e ilógico para caracterizar os argumentos racionais. Esta conexão tornar-se-á cada vez mais clara à medida que o estudante avance na leitura e amplie os seus conhecimentos no assunto. Evidentemente, para compreender o que é de fato lógica, uma pessoa tem que estudá-la. Num certo sentido, todo este livro consiste numa ampla explicação do que é lógica, mas o estudante em perspectiva pode ser ajudado se lhe dermos uma explicação preliminar sobre o que encontrará no livro. Entretanto, deve ser advertido de que no presente capítulo somente tentaremos oferecer-lhe uma explicação rudimentar e aproximada do que é lógica. O estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Naturalmente, esta definição não pretende afirmar que só é possível argumentar corretamente com uma pessoa que tenha estudado lógica. Afirmá-lo seria tão errôneo quanto pretender que só é possível correr bem se estudou física e fisiologia necessárias para a descrição dessa atividade. Alguns excelentes atletas ignoram completamente os processos complexos que se desenrolam dentro deles próprios quando praticam o esporte. E não seria necessário acrescentar que os professores veteranos, os quais sabem mais dessas coisas, teriam um desempenho muito fraco se arriscassem a sua dignidade num campo de atletismo. Mesmo dispondo de igual equipamento muscular e nervos básicos, a pessoa que sabe pode não superar o atleta natural. Mas, dada a argúcia inata do intelecto, uma pessoa com conhecimento de lógica tem mais probabilidades de raciocinar corretamente do que aquela que não se aprofundou nos princípios gerais implicados nessa atividade. Há muitas razões para isso. Em primeiro lugar, o estudo adequado da lógica abordá-la-á tanto como arte, tanto como ciência, e o estudante deverá fazer exercícios sobre todos os aspectos da teoria que aprende. Nisto, como em tudo, a prática ajuda
o aperfeiçoamento. Em segundo lugar, uma parte tradicional do estudo da lógica consiste no exame e na análise dos métodos incorretos do raciocínio, ou seja, das falácias. Esta parte da matéria não só dá uma visão mais profunda dos princípios do raciocínio em geral, como o conhecimento desses ardis auxilia também a evitá-los. Por último, o estudo da lógica proporcionará ao estudante certas técnicas e certos métodos de fácil aplicação para determinar a correção ou incorreção de todos os raciocínios, incluindo os próprios. O valor desse conhecimento reside no fato de ser menor a probabilidade de se cometerem erros quando é possível localizá-los mais facilmente. A lógica tem sido frequentemente definida como a ciência das leis do pensamento, mas essa definição, conquanto ofereça um indício sobre a natureza da lógica, não é exata. Em primeiro lugar, o pensamento é um dos processos estudados pelos psicólogos. A lógica não pode ser a ciência das leis do pensamento, porque a psicologia também é uma ciência que trata das leis mentais, entre outras coisas, e a lógica não é um ramo da psicologia, é um campo de estudo separado e distinto. Em segundo lugar, se pensamento é qualquer processo mental que se produz na psique das pessoas, nem todo o pensamento constitui um objeto de estudo para o lógico. Todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Por exemplo, é possível pensar em um número entre 1 e 10 como num jogo de sala, sem elaborar qualquer raciocínio sobre o mesmo. Há muitos processos mentais ou tipos de pensamento que s- são distintos do raciocínio. É possível recordar algo ou imaginá-lo ou aumentá-lo sem raciocinar sobre isso. Uma pessoa pode deixar seus pensamentos vagar à deriva, numa divagação ou fantasia, construir castelos no ar ou seguir aquilo a que os psicólogos chamam livre associação, na qual uma imagem substitui outra numa ordem que cada que nada tem de lógica. Com frequência, essa sucessão de pensamentos na livre associação reverte-se reveste-se de grande significado e nela se baseiam algumas técnicas psiquiátricas. Não é preciso ser psiquiatra, é claro, para compreender o caráter de uma pessoa mediante a observação desse fluxo que promana de sua consciência. É a base de uma técnica literária muito eficaz, da qual foi pioneiro James Joyce em sua grande obra Ulisses. Inversamente, se conhecermos bem de antemão o caráter de uma pessoa, é possível seguir e até prever o curso de seu fluxo consistente. Todos recordamos como Sherlock Holmes costumava romper os silêncios do seu amigo Watson para responder à própria interrogação a que o Dr. Watson fora levado em suas cogitações. Parece haver certas leis que governam a atividade onírica, mas não foram estudadas pelos lógicos. Seu estudo é mais apropriado para os psicólogos, e as leis que descrevem os movimentos da mente nos sonhos são mais leis psicológicas do que princípios lógicos. Definir a lógica
como a ciência das leis do pensamento, é incluir nelas demasiadas coisas. Uma outra definição comum da lógica é a que a caracteriza como ciência do raciocínio. Esta definição evita a segunda objeção e, portanto, é melhor, mas ainda não é adequada. O raciocínio é um gênero especial de pensamento no qual se realizam inferências ou se derivam conclusões a partir de premissas. Contudo, ainda é uma espécie de pensamento e, por conseguinte, também faz parte do material de estudo do psicólogo. Quando os psicólogos examinam o processo de raciocínio, acham-no extremamente complexo, altamente emocional, consistindo em inábeis procedimentos de tentativa e erro, iluminados por repentinos e, por vezes, aparentemente desconexos relâmpagos de introvisão. Isto é da maior importância para a psicologia, mas o lógico não está interessado, em absoluto, nos obscuros caminhos pelos quais a mente chega às suas conclusões durante os processos concretos de raciocínio. Ao lógico, só interessa a correção do processo, uma vez completado. Sua interrogação é sempre esta: a conclusão a que se chegou deriva das premissas usadas ou pressupostas? Se as premissas fornecem bases ou boas provas para a conclusão, se a afirmação da verdade das premissas garante a afirmação de que a conclusão também é verdadeira, então o raciocínio é correto. No caso contrário, é incorreto. A distinção entre o raciocínio correto e o incorreto é o problema central que incumbe a lógica tratar. Os métodos e as técnicas do lógico foram desenvolvidos primordialmente com a finalidade de elucidar essa distinção. O lógico está interessado em todos os raciocínios, independentemente do seu conteúdo, mas só a partir desse ponto de vista especial. Premissas e conclusões. Para aclarar a explicação de lógica proposta na seção antecedente, será útil apresentar e examinar alguns dos termos especiais empregados pelo lógico em seu trabalho. A inferência é um processo pelo qual se chega a uma proposição afirmada na base de uma ou outras mais proposições aceitas como ponto de partida do processo. O lógico não está interessado no processo de inferência, mas nas proposições que são os pontos inicial e final desse processo, assim como nas relações entre elas. As proposições são verdadeiras ou falsas, e nisso diferem das perguntas, ordens e exclamações. Só as proposições podem ser afirmadas ou negadas. Uma pergunta pode ser respondida, uma ordem dada e uma exclamação proferida, mas nenhuma delas pode ser afirmada ou negada. Nem é possível julgá-las como verdadeiras ou falsas. É necessário distinguir as sentenças das proposições para cuja afirmação elas podem ser usadas. Duas sentenças ou orações declarativas que constituem claramente duas orações distintas, porque consistem de diferentes palavras, dispostas de modo diferente, podem ter o mesmo significado no mesmo contexto e expressar
a mesma proposição. Por exemplo, João ama Inês. Inês é amada por João.
João ama Inês. Inês é amada por João. São duas sentenças diferentes, pois a primeira contém 3 palavras, ao passo que a segunda contém 5. A primeira começa com a palavra João, enquanto a segunda começa com a palavra Inês, etc. Contudo, as duas sentenças têm exatamente o mesmo significado. Costuma-se usar a palavra proposição para designar o significado de uma sentença ou oração declarativa. A diferença entre orações e proposições é evidenciada ao observar-se que uma oração declarativa faz sempre parte de uma linguagem determinada, a linguagem em que ela é enunciada, ao passo que as proposições não são peculiares a nenhuma das linguagens em que podem ser expressas. As 4 sentenças: chove, it's raining, il pleut, es regnet, são certamente diferentes, visto que a primeira está em português, a segunda em inglês, a terceira em francês e a quarta em alemão. Contudo, têm todas um único significado e, e em contextos apropriados podem ser usadas para declarar a proposição de que cada uma delas é uma formulação diferente.
Em diferentes contextos, uma única sentença pode ser usada para fazer declarações muito diferentes. Por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos é um democrata. Seria proferida em 1962 para fazer uma declaração sobre JF Kennedy, mas em 1964 seria proferida para fazer uma declaração sobre LB Johnson. Nesses diferentes contextos temporais, a sentença em questão seria usada para enunciar diferentes proposições ou fazer diferentes declarações. Os termos proposição e enunciado não são sinônimos, mas no contexto da investigação lógica são usados numa acepção quase idêntica. Alguns autores de temas de lógica preferem declaração ou enunciado à proposição, embora este último termo tenha sido até hoje mais comum na história da lógica. Neste livro, ambos os termos serão empregados, conquanto o processo de inferência não interesse aos lógicos para toda a e qualquer inferência possível, existe um argumento correspondente, e é com esses argumentos que o lógico está principalmente preocupado. Neste sentido, um argumento é qualquer grupo de proposições tal que se afirme ser uma delas derivada das outras, as quais são consideradas provas evidentes da verdade da primeira. É claro, a palavra argumento é frequentemente usada para indicar o próprio processo, mas em lógica tem um sentido técnico explicado. Um argumento não é uma simples coleção de proposições, visto que tem uma estrutura. Na descrição dessa estrutura, são usualmente empregados os termos premissa e conclusão. A conclusão de um argumento é aquela proposição que se afirma com base nas outras proposições desse mesmo argumento e, por sua vez, essas outras proposições que são enunciadas como prova ou razões para aceitar a conclusão são as premissas desse argumento. Convém notar que premissa e conclusão são termos relativos. Uma única proposição pode ser premissa num argumento e conclusão em outro. Consideremos, por exemplo, o seguinte argumento: tudo o que é predeterminado é necessário. Todo evento é predeterminado. Logo, todo evento é necessário. Aqui, a proposição todo evento é necessário é a conclusão, e as outras duas proposições são as premissas. Mas a segunda premissa, neste argumento, todo evento é predeterminado, é a conclusão no seguinte argumento diferente. Todo evento causado por outros eventos é predeterminado. Todo evento é causado por outros eventos. Logo, todo evento é predeterminado. Nenhuma proposição tomada em si mesma, isoladamente, é uma premissa ou uma conclusão. Só é premissa quando ocorre como pressuposição num argumento ou raciocínio. Só é conclusão quando ocorre num argumento em que se afirma decorrer das proposições pressupostas nesse argumento. Assim, premissa e conclusão são termos relativos como empregador e empregado. Um homem tomado por si mesmo não é empregador nem empregado, mas pode ser uma coisa ou outra em diferentes contextos. Empregador para o seu jardineiro, empregado para a firma onde trabalha. Em alguns argumentos,
como os dois acima, as premissas são enunciadas primeiro e a conclusão no fim, mas nem todos os argumentos são dispostos desta maneira. Frequentemente, a conclusão é enunciada primeiro, seguindo-se-lhe as premissas que forem propostas em seu apoio, como no seguinte argumento da política de Aristóteles. Em uma democracia, o pobre tem mais poder do que o rico, porque há mais dos primeiros e a vontade da maioria é suprema. Note-se, de passagem, que temos, neste caso, mais uma distinção entre orações declarativas, sentenças e proposições. Como neste exemplo, uma única sentença pode formular um argumento completo, ao passo que um argumento envolve sempre, pelo menos, duas proposições, uma conclusão, mais uma ou mais premissas. A conclusão de um argumento não tem de ser enunciada necessariamente no seu final ou no seu começo. Pode estar, e frequentemente está, intercalada entre as diferentes premissas oferecidas em seu apoio. Por exemplo, em um tratado da natureza humana, David Hume argumenta: como a moral tem influência nas ações e afeições, segue-se que ela não pode ser derivada da razão. E isso porque a razão, por si só, como já provamos, jamais pode ter uma tal influência. Aqui, a conclusão de que a moral não pode ser derivada da razão emana, segundo pretende o seu autor, das proposições que precedem e sucedem a formulação de Hume. Para levar a cabo a tarefa do lógico de distinguir os argumentos corretos dos incorretos, deve-se estar apto, primeiramente, a reconhecer os argumentos quando eles ocorrem e a identificar as suas premissas e conclusões. Começaremos por examinar o segundo desses problemas. Em face de um argumento, como podemos dizer qual é a sua conclusão e quais são as suas premissas? Já vimos que um argumento pode ser enunciado com a sua conclusão em primeiro lugar, em último lugar ou entre suas várias premissas. Logo, a conclusão de um argumento não pode ser identificada em função da sua posição no enunciado de um argumento. Então, como reconhecê-la? Há certas palavras ou frases que servem tipicamente para introduzir a conclusão de um argumento. Entre os mais comuns indicadores de conclusão temos, portanto, daí, logo, assim, consequentemente, segue-se que, podemos inferir e podemos concluir. Outras palavras ou frases servem tipicamente para assinalar as premissas de um argumento. Entre os indicadores de premissas mais comuns temos porque, desde que, pois que, como, dado que, tanto mais que e pela razão de que. Uma vez conhecido um argumento, essas palavras e frases ajudam-nos a identificar as suas premissas e sua conclusão. Mas nem todos os trechos que contêm um argumento são obrigados a conter esses termos lógicos especiais. Consideremos, por exemplo, o seguinte trecho de uma decisão relativamente recente do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos.
É necessário um raciocínio obtuso para injetar qualquer questão do livre exercício de religião no presente caso. Ninguém é obrigado a assistir às aulas de religião e nenhum exercício ou instrução de caráter religioso é levado para as aulas das escolas públicas. Um estudante não precisa receber instrução religiosa, está entregue aos seus próprios desejos quanto à maneira ou tempo que reputa apropriado às suas devoções religiosas, se as tiver. Aqui, a conclusão, que poderia ser parafraseada como: "O caso presente não tem relação com o livre exercício da religião", é enunciada na primeira frase. As 3 últimas frases oferecem bases ou provas em apoio dessa conclusão. Como podemos nós saber que a primeira frase formula a conclusão e que as outras 3 formulam as premissas? O contexto é imensamente útil neste caso, como de fato o é usualmente. Também são úteis algumas das frases usadas para expressar as várias e diferentes proposições envolvidas. A frase "é necessário um raciocínio obtuso para injetar" sugere que a questão de saber se o problema do livre exercício da religião está envolvido ou não, neste caso, é precisamente o ponto de contenda sobre o qual o litígio se concentra. As outras proposições são formuladas em termos axiomáticos, como se não houvesse discussão sobre elas e, portanto, não há problema em serem aceitas como premissas. Convém notar que nem tudo o que é dito no decorrer de um argumento é premissa ou conclusão desse argumento. Um trecho que contém um argumento pode conter também outro material que é, às vezes, irrelevante, mas com frequência fornece importantes informações sobre os antecedentes do argumento, habilitando o leitor ou o ouvinte a compreender o argumento de que se trata. Por exemplo, em seus estudos de pessimismo, Schopenhauer escreve: "Se o Código Penal proíbe o suicídio, isso não constitui um argumento válido na Igreja. E, além disso, a proibição é ridícula, pois que penalidade poderá assustar um homem que não teme a própria morte?" Aqui, o material antes do primeiro ponto e vírgula não é premissa nem conclusão, mas sem a presença dessas palavras, ignoraríamos a que proibição a conclusão se refere. Neste caso, a conclusão é que a proibição de suicídio do Código Penal é ridícula. A premissa oferecida em seu apoio é que nenhuma penalidade pode assustar um homem que não teme a própria morte. Este exemplo também nos mostra que as proposições podem ser enunciadas na forma de perguntas retóricas, as quais são usadas mais para fazer afirmações do que formular interrogações, muito embora aquelas estejam em forma interrogativa. Alguns trechos podem conter dois ou mais argumentos, quer em sucessão, quer interligados. Por exemplo, em Concerning Civil Government, John Locke escreveu: "Não é necessário, nem de muita conveniência,
que o legislativo esteja sempre em atividade, mas é absolutamente necessário que o poder executivo esteja, pois não há uma necessidade permanente de elaboração de novas leis, mas é sempre imprescindível a execução das leis promulgadas. Esse trecho pode ser analisado de várias maneiras, porém, um modo perfeitamente correto é considerá-lo como se contivesse dois argumentos. Em um deles, a conclusão de que não é necessário que o poder legislativo esteja em sessão permanente baseia-se em que não é preciso que novas leis estejam sempre a ser feitas. No outro, a conclusão de que é absolutamente necessário que o Poder Executivo esteja em exercício contínuo baseia-se no fato de que há sempre necessidade de proceder à execução das leis promulgadas. Em alguns trechos que contêm mais de um argumento, sua conexão é ainda mais estreita, como no caso de a conclusão de um argumento ser premissa de outro. Considere-se, por exemplo, o seguinte trecho: como não existe resistência elétrica na bobina condutora de eletricidade de um magneto supercondutor, nenhuma energia é dissipada como calor e fortes campos podem ser mantidos sem praticamente qualquer consumo de energia. Temos aqui a premissa: não há resistência elétrica na bobina que transporta a corrente de um magneto supercondutor, da qual nenhuma energia é dissipada como calor de um magneto supercondutor, inferida como conclusão no primeiro argumento. Depois, no segundo argumento, a conclusão do primeiro serve como premissa da qual é inferida uma outra conclusão: fortes campos podem ser mantidos num magneto supercondutor sem praticamente dispêndio algum de energia. Exercícios: 1. Identificar as premissas e conclusões nos seguintes trechos, cada um dos quais contém apenas um argumento. Foi assinado que, embora os ciclos de negociação não sejam períodos, são adequadamente descritos pelo termo ciclos e, portanto, são suscetíveis de mediação. James Arthur Stay. 2. Desde que a filosofia política é um ramo da filosofia, até a explicação mais provisória do que é filosofia política não pode dispensar uma explicação, por mais provisória que seja, do que a filosofia é. Leo Strauss. 3. W. B. Sampson, P. O. Greig e M. Strongin. Advances in Superconducting Magnets. Scientific American, volume 216. 3. Quer nossa discussão diga respeito aos negócios públicos ou a qualquer outro tema, devemos conhecer alguns ou todos os fatos sobre o tema de que estamos falando ou cujo propósito discutimos. Caso contrário, não teremos os materiais de que os argumentos são construídos. Aristóteles. 4.
A mais popular descrição que se pode dar de um contrato é também a mais exata, notadamente, pois é uma promessa ou conjunto de promessas que a lei fará respaldar. Portanto, está claro que um estudo de contratos é um estudo de promessas. William H. Spencer. Sim, a água tem um calor latente superior ao do ar. Mais calorias são necessárias para aquecer uma determinada quantidade de água do que para aquecer um igual montante de ar. Assim, a temperatura do mar determina, de um modo geral, a temperatura do ar acima dele. 6. Ele, Malthus, por exemplo, diz que os lucros e salários podem subir ao mesmo tempo e com frequência é o que acontece. Isto digo eu, jamais pode ser verdade. Por quê? Porque o valor é medido por proporções e um valor elevado significa uma grande proporção de todo o produto. Deste modo, quando a proporção de um todo aumenta, a outra tem que diminuir. David Ricardo. 7. O cidadão que tanto preza a sua independência e não se alista num partido político está realmente fraudando a independência, porque abandona o quinhão do poder de decisão do nível primário, a escolha do candidato. Bruce L. Falcorn. 8. Como a felicidade consiste na paz de espírito e como a duradoura paz de espírito depende da confiança que tenhamos no futuro, e como essa confiança é baseada na ciência que devemos conhecer da natureza de Deus e da alma, segue-se que a ciência é necessária à verdadeira felicidade. Gottfried Leibniz. 9. Vossos déspotas governam pelo terror. Sabem que quem teme a Deus nada mais teme. Portanto, erradicam da mente, através dos seus Voltaire, dos seus Helvétios e do resto desse bando infame, aquela espécie única de medo que gera a verdadeira coragem. Edmund Burke. 10. Se o comportamento econômico fosse o fenômeno inerte que se retrata às vezes em modelos econômicos, então os únicos atributos significativos das ocupações seriam as respectivas habilitações profissionais e a oferta e procura para elas. Mas as ocupações são amplamente sociológicas, mais do que estritamente econômicas. Por conseguinte, estão decisivamente identificadas em fenômenos não econômicos na comunidade. Sigmund Nossel e William H. Ford. 11. Como a abolição levaria evidentemente a uma socialização progressiva da propriedade dos bens dos produtores e como a herança estimula definitivamente aquela acumulação de riqueza que é vital ao funcionamento do capitalismo. Então, a herança é uma instituição inata da economia capitalista.
12. O turismo no Egito deveria produzir normalmente 100 milhões de dólares por ano, com atrações tais como as pirâmides e esfinge e outros túmulos e templos faraônicos. Mas este ano, as receitas turísticas não irão além de 40 milhões aproximadamente, porque os britânicos impuseram severas restrições monetárias aos seus turistas. A Alemanha Ocidental desencorajou seus veraneantes a ir ao Egito, pois o Cairo rompeu relações diplomáticas por causa do reconhecimento de Israel por Bonn, e os americanos, os que mais gastam, estão fartos de hotéis de segunda classe, serviço inferior e comida abominável. Lee Griggs 13. Uma mulher semi-faminta dos Highlands dá frequentemente à luz mais de 20 filhos, ao passo que uma rica e elegante é muitas vezes incapaz de criar um único. Em geral, fica exausta com dois ou três. A esterilidade, tão frequente entre mulheres da sociedade, é muito rara entre as de situação inferior. O luxo no belo sexo, conquanto inflame talvez a paixão do gozo, parece enfraquecer e frequentemente destruir todas as forças da procriação. Adam Smith. 14. A janela do lado oeste, através da qual ele olhara tão fixamente, tinha, observei eu, uma peculiaridade que a distinguia de todas as outras janelas da casa. Dominava a paisagem mais próxima da charneca. Havia uma abertura entre duas árvores que habilitava a quem estivesse nesse ponto de observação olhar diretamente para baixo, ao passo que das outras janelas só se podia distinguir um trecho distante da charneca. Conclui-se, portanto, que Barrymore, uma vez que só essa janela servia aos seus propósitos, deveria estar vigiando alguma coisa ou alguém na charneca. Arthur Conan Doyle. 15. Malpertuis era um homem engenhoso, mas não um homem de forte sentido prático. Isto é evidenciado pelos esquemas que estava incessantemente ideando, audazes proposições para fundar uma cidade em que só se falasse latim, cavar um poço profundo a fim de encontrar novas substâncias, instituir investigações psicológicas através do ópio e da dissecação de macacos, explicar como se forma um embrião por gravitação e assim por diante. Ernest Mach. Segunda parte do exercício. Cada um dos seguintes trechos contém mais de um argumento. Distingui-los e identificar suas premissas e conclusões. 1. A instituição do longo aprendizado não é favorável à formação de jovens para a indústria. Um jornaleiro que trabalha por peça é provavelmente ativo, porque extrai o benefício de todos os esforços resultantes da sua atividade.
Um aprendiz é provavelmente preguiçoso, e quase sempre o é, porque não tem qualquer interesse imediato em ser outra coisa. Adam Smith. 2. Não podemos comparar um processo com a passagem do tempo. Não existe tal coisa, mas unicamente com um outro processo, como o funcionamento de um cronômetro. Logo, só podemos descrever o lapso de tempo confiando em algum outro processo. Ludwig Wittgenstein. 3. Como um indivíduo abandonado a si próprio não pode realizar todas as boas coisas que poderia, de outro modo, obter, tem de viver e trabalhar com outros. Mas a sociedade não é possível sem simpatia e amor. Portanto, a virtude primordial, que é dever de todos e de cada um desenvolver, é o amor à humanidade. M. Sharif. 4. Embora a liberdade se encontre realmente entre as maiores benesses, não é tão grande quanto a proteção. À medida que a finalidade da primeira é o processo e aperfeiçoamento da raça, a finalidade da segunda é a preservação e perpetuação da própria raça. Por isso, quando as duas entram em conflito, a liberdade deve e tem sempre que ceder o passo à proteção, visto que a existência da raça é de mais importância do que o seu aperfeiçoamento. John Calhoun. 5. Diz-nos que esse Deus, que prescreve a indulgência e o perdão para todas as faltas, não exerce nenhuma nem outra coisa, mas faz exatamente o oposto. Então, um castigo que vem no fim de todas as coisas, quando o mundo está irremediavelmente perdido, não pode ter como objetivo aperfeiçoar ou dissuadir. É, portanto, pura vingança. Arthur Schopenhauer. 6. A verdadeira distinção entre essas formas é que, numa democracia, o povo reúne-se e exerce o governo em pessoa. Numa república, reúne-se e administra por intermédio de seus representantes e agentes. Uma democracia, portanto, tem que estar confinada numa pequena localidade. Uma república pode estender-se a uma vasta região. James Madison. 7. Não tem havido estudos sistemáticos e em grande escala do sono, comparando diferentes profissionais. Assim, ignoramos se os intelectuais precisam de menos sono que os atletas e se o esforço físico, em contraste com o esforço mental, influi na importância do sono de uma pessoa. Os episódios pessoais não podem decidir essa questão. Mesmo quando não são deliberadamente falsificados, são inidôneos porque as pessoas não têm certeza na descrição de seus hábitos do sono. 8. Porque os aldeões hindus nunca abatem uma vaca, o gado que existe para comer é só o que morre de morte natural. Portanto, comer bife equivale a comer carniça. 9. Você esteve no seu clube o dia todo, pelo que vejo, meu caro Holmes. Acertei? Certamente que sim. Mas como?
Ele riu da minha expressão perplexa. Há uma deliciosa ingenuidade em sua natureza, Watson, que me faz sentir prazer no exercício de quaisquer significantes poderes que eu possua à sua custa. Um cavalheiro sai de casa num dia chuvoso e enlameado, regressa imaculado no fim da tarde com sua cartola e suas botinas ainda reluzentes. Portanto, esteve imobilizado, algures, o dia todo. Não é um homem com amigos íntimos. Onde é que poderia ter estado, então? Não é óbvio? Arthur Conan Doyle. 10. O fotógrafo jamais fica mais ou usualmente menos satisfeito com qualquer fotografia do que o fotografado jamais fica mais ou usualmente menos satisfeito com qualquer fotografia do que o fotógrafo. O fotó o fotógrafo fica surpreendido ao descobrir que existe uma imagem no negativo, satisfeito se a imagem parece ser de razoável nitidez, de densidade e contraste, deli deliciado se ela tiver semelhanças com qualquer ser humano e exultante se for reconhecível como um retrato do fotografado. Pelo contrário, o fotografado recorda as torturas de pousar, base que sabe que é belo ou bela, portanto, se não parecer belo na fotografia, é unicamente porque o fotógrafo é turvo, dificilmente subdesenvolvido e estúpido. Aaron Sussman. 11. A prova dos sentidos ainda mais confirma isto. Se assim não fosse, como poderiam os eclipses da Lua mostrar segmentos da forma que os vemos? De fato, os formatos que a própria Lua mostra cada mês são de todos os tipos, regulares e cheios, conexos e côncavos, mas nos eclipses o contorno é sempre curvo. E como é a interposição da Terra que faz o eclipse, a forma dessa linha será causada pela forma da superfície da Terra, que, portanto, é esférica. Aristóteles.